Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 6 de março. Parece que efetivamente o ano vai começar agora, né? Depois desse carnaval, no final do mês de fevereiro, início de março, a semana prolongada do feriadão, mas agora todo mundo em Porto Alegre, ano letivo começando. Será que está começando mesmo esse ano letivo aí? Não vai ter professor aí parando no município, no estado, bom, enfim. Mas tomara que o ano efetivamente comece nesta segunda-feira. E aqui nós vamos falar muito sobre o Clássico Grenal, um belíssimo clássico, 2-2, parece que ficou bom para todo mundo, não é? E nós tivemos aí grandes lances, grandes momentos, que nós vamos conversar aqui. O Nelson Cerqueira e o Davis Wagner, participantes sempre do programa, aqui comigo, e nós temos os convidados pelo lado do Internacional, o Príncipe Jajá, pelo lado do Grêmio, o Raul, que foram destaques nas suas equipes e que acompanharam esse Clássico Grenal. Jair, tudo bem? Como é que está, meu? Tudo bem, uma satisfação estar aqui ao lado do meu goleiro, né? Jogou comigo no infantil do Inter. Vai espalhando. Não, mas era um goleiro, pô, foi. Jogou com mas o Manga e com o Rogério Amaral, hein? Exatamente. Mas é que o Rogério... era melhor que o Manga. Não, ele viu que não ia dar, cara. Por isso que ele está aqui. Ele sentiu. Era braço de jacaré, né? Aquele bracinho, né? Não tem problema. Motorista de Kombi. Mas foi meu goleiro, foi uma época boa, né, mamãe? O problema não era tanto o braço, e sim a estatura. Raul, tudo bom? Raul, capitão Raul, tudo bem? Tudo bom? Temos assistido bastante o programa. Que bom, vai espalhando aí pro pessoal aí. É interessante, debate com pessoas que entendem de futebol, isso é o mais importante, né? Que tem um vivenciado também, né? E a gente é sempre bom a gente ter passado por lá um pouco, né? É bonito qualquer tipo de comentário, mas quando tem pessoa especializada fica um pouquinho melhor, né? Fica mais gabaritado. Muito obrigado. Agora o Jair falou, quem brinca sempre comigo nessa história é o Ernesto Guedes, que era o nosso treinador, foi o nosso treinador no infantil e no infanto juvenil. Baita treinador. E o Ernesto é que dizia assim, não, o Rogério está aí na televisão hoje porque eu disse para ele lá, faz o seguinte, tu fala muito, conversa, vai para outro negócio, larga o futebol. É que na época começou realmente a mudar, né, o futebol. O Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, ele tem uma expressão que ele diz que até a Copa de 70, mais ou menos, se jogava futebol. Opa! Voltou a luz. Tá, vocês vão brincar de apagar e acender a luz agora. Tá legal, tá bom, ok. Bom, e aí o Otacílio disse que depois da Copa de 70 começou a se correr o futebol. E não só nesse aspecto de correr, mas, por exemplo, vamos pegar um lance. Futebol se jogava muito mais tocado, muito mais por baixo. Levantamento para a área era mais o chuveirinho, né? Era bola lenta. Mas é que agora eles estão correndo errado. Quem corre é a bola. Tu toca para receber, poxa. Isso é o beabá do futebol. Por isso que os caras chegam 30 minutos do primeiro tempo e já estão mortos. Porque eles querem correr junto com a bola. Não entendo isso, cara. Juro, não entendo. Os caras, eles preferem dar 30 passes para dar o passe, né? Do que dar o passe e receber 1, 2. Beabá do futebol. Então, estão correndo errado. Hoje os jogadores estão tendo uma vida mais longa, né, cara? Eu joguei até os 42, cara. Não, tu era exceção para a época daí, né? Mas eu joguei até os 42. E parei porque a esposa não quis mais viajar. Senão eu ia mais. O que eu acho que agora você tem toda uma ciência agregada na preparação física que antes você tinha também, mas não tão evoluída. E isso está fazendo com que o jogador tenha uma vida útil no futebol mais longa do que se tinha antes, não é? Melhorou gramado, melhorou a chuteira, melhorou o peso da bola, o material, a camiseta não pesa, o calção não pesa, a meia não é o meião aquele. É que vinha aqui em cima, né? Pesado, molhava. Voava. Então, quer dizer, a alimentação também, né?
os suplementos de vitamina, então quer dizer, uma série de coisas. E a preparação, obviamente. Você mede, por exemplo, um jogador tira a camiseta para trocar, está com um colete, um negócio, com um equipamento. Um chip. Um chip. Vai medindo tudo. Deslocamento, quanto foi a atividade, você tem um mapa de calor. Estou desconfiado disso aí. Aí os caras correm mais, vai mostrar. Lógico que correu mais, cara. Se matou Lógico, correu 40 quilômetros. Não, e aí fica com moral com o treinador, né? Corri 40, correu só 30. Não, o pessoal faz o mapa de calor, né? Vocês estavam comentando que o pessoal, o cara que tiver com febre, então, vai super bem no jogo, né? O mapa de calor. Agora da meia também, os caras estão cortando a meia, né? Estão cortando a parte de baixo do pé e botando só tipo aquela, que chamava aquelas tubigeiras, aquela coisa. Exatamente. Eu confesso que eu não entendi muito essa história aí, o porquê. Não sei se você ficou mais leve o pé, né? Mas a meia está apertando muito naquela parte da... alguma adaptação, né? Que provavelmente se o jogador se sente melhor. Eu me lembro o Grêmio, até pouco tempo, o Renato jogava com a meia baixa, que era permitido. Eu jogava muitos jogos com a meia... No período de verão, jogava com a meia baixa. Né? Porque não tinha a obrigação da caneleira. Não tinha obrigação da caneleira, exatamente. Me sentia mal. Com a caneleira? Não. Com a meia baixa eu me sentia mal. Ah, sim, tu gostava da meia alta. Impressionante, É aquela história que... adaptação. Camisa para dentro do calção, para fora do calção, hoje está liberado. Hoje, na verdade, também o calção, também o cara não usa mais calção como você usava, porque era o calção mais certinho, né, cara? Pô, eu ia me dar uma cirola, velho. O cara passa o tempo inteiro puxando. Douglas do Grêmio o tempo inteiro puxando. Prende, cara. Claro. O teu movimento, a tua corrida, te prende. Então, acho que eu ia me dar mal. Mas essa talvez seja modismo, né? De cortar o pé da meia, porque na verdade tu termina usando alguma meia. A meia suquete, aí tu usa a meia suquete. Usa a meia pequena mesmo. Meia pequena. Como é que vai botar a chuteira direto na botinha lá de... Eu queria ver se aquela gaeta de prego. De prego, se não ia usar 2 meião. Isso, 3 até. Um prego. Tu fala em gaeta. Me lembra uma história do nosso querido e agora já saudoso, porque faleceu no final do ano passado, o Caçapava. Caçapava, quando chegou no Infanto Juvenil do Internacional. Caçapava chegou primeiro numa metade de temporada, não sei se tu lembra disso. Chegou numa metade de temporada para fazer um teste, veio lá do interior e tal. E até ele brincava muito comigo, que ele foi bater um pênalti, eu defendi o pênalti, foi isso que ele foi mandado embora, porque nem pênalti ele conseguiu fazer o gol. Mas não é que ele estava no meio de temporada, o time já montado, formado. E né? Ele era meia direita. E era mais franzino quando ele foi a primeira vez, depois que ele voltou mais fortalecido. Aquele negócio sempre foi forte. Era desse tamanho. Ele treinava um dia de jogo, cara. Aquilo era como mano. Treinava porque ele tinha que gastar, porque ele que... Isso já no profissional, né? Já no profissional. Mas no juvenil ele era meia, cara. Sim, mas eu estou dizendo... Foi para a ponta e quando ele subiu, o Minelli recuou para volante. Mas aí ele chegou nessa primeira vez e aí nós tínhamos o nosso mordomo lá, o seu Jorge Barreto. Jorge Barreto era do Infanto e o Wilson Jacaré era do Juvenil. E aí o seu Jorge Barreto sempre invocado. E aí chegou para o Caçapava, encabulado, chegou lá para pedir uma chuteira. Aí o Barreto, qual é a chuteira que tu quer, negão? E aí o Caçapava entendeu que era a marca da chuteira, não o número da chuteira, né? Pode ser uma gaeta mesmo. Aí sim, o seu Jorge Barreto quase pulou lá de dentro. Você está pensando o quê, né? Que tu é profissional, que não vai querer uma gaeta? Uma das histórias do Caçapava. Também, né? Não, o Jacaré. O Jacaré era fogo. Os caras chegavam lá, ele dava o pior fardamento. Aí os caras chegavam, isso aqui não tem... O que tu quer, tchê? Tu recém tá chegando, já quer meia boa. Vai! Entendeu? Essas histórias de vestiário que são fantásticas, né? Hoje tem uma facilidade muito grande, né? O jogador, nem só da dupla, né? Das equipes grandes, consideradas grandes, as equipes médias e pequenas do futebol estão com estruturas excelentes de campos de treinamento, com material, que tempo atrás não se tinha isso. Então,
O Jair tem razão. Hoje a preocupação do jogador era só jogar o futebol. Nós tínhamos preocupação da atadura, que não estava boa, que o elástico já tinha perdido o elástico. Hoje são fitas que o cara enrola, termina o jogo e joga fora. Então, quer dizer, tem uma facilidade. E, obviamente, que o futebol não manteve o padrão ou não evoluiu tecnicamente, né? Fisicamente, se vê que corre mais, mas isso não significa nada, né? Se tu não vê a qualidade dentro de campo, não resolve. Mas é isso, né? Nós temos que acompanhar essa evolução, o futebol mudou, né, em alguns aspectos, né? Mas é uma pena até que tu tenha perdido um pouco da qualidade. E no interior não acompanhou também, diminuiu bastante, porque antigamente o interior era difícil. Sim, bateu o interior. Lógico. Exatamente. Era difícil, era 1-0 ali, aos 40 e pouco. Quando não perdia. Quando não perdia, pô. Caxias, né? O Carazinho, o Atlético Carazinho. Sim, ele jogar em São Borja, Livramento, a O Fronteira. mais famoso era Passo Fundo, lá com o Gaúcho, Passo E aqui em Bagé, cara, os caras faziam... Os dois times de Bagé, né? As duas o equipes. O treinador fazia buraco nas pontas ali, com picareta. Pior pra viagem, baixo. eu acho que era São Borja. São Borja. São Borja. Rezavam para ele não entrar e ele... E ele entrava. 12 horas de ônibus. Não, Aí um monte de jogador tomando amarelo na véspera, no jogo de véspera, o terceiro amarelo. Nós perdemos um campeonato lá em São Borja. Inventamos dia de avião, para não cansar. Domingo. E aí caiu aquele toró. Não dá para chegar a um pau. Vamos perder pro VO? Não, vamos subir para... O aviãozinho parecia um papel. Eu falei, pá, vou morrer aqui, tio. Eu desci do avião e tombou e não conseguia caminhar, cara. Todos. Chegou e perdemos o campeonato aí, cara. Todo mundo sem perna. São Borja Uruguaiana também, quando tinha lá, era longe também para as viagens. Mas, maravilha, são reminiscências aí, sem falar das ataduras, que era enrolada só no finzinho, né? Um bolo, né? Olha que tu tinha que Começava a ter enrolar, muita habilidade para colocar. Bom, na nossa época, né, os caras ganhavam um salário mínimo. Né? Eu falo para os caras, qual é a diferença? Já dou. Quando eu subi, eu comprei um Fuca usado. E agora os caras compram uma Mercedes. Para entender, os caras compram uma Mercedes à vista. Antes de subir. Na base já estão. Era um salário mínimo, olha lá, hein, cara. Então, poxa, a diferença é muito grande em termos financeiros. Vamos falar em seguida sobre o Clássico Grenal do último sábado na Arena 2-2, mas antes vamos conferir aí a promoção que a Sam Motors está fazendo para você adquirir o seu Picanto Amarelo. Confira aí. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és o rei. Vai voar. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és o rei. Verde, amarelo, azul e branco, como o pavilhão do meu país. O verde toma conta do meu campo, amarelo, azul e branco fazem meu povo feliz, bola rolando e o mundo se encantando com a galera delirando. Tô aí, quero mais voar. Aí a promoção lá da Sam Motors, promoção do Jefferson Furstenau. Aliás, o Jefferson que esteve aqui na quinta-feira no programa, colocou mais um detalhe. Você ganha aí na compra do Picanto 2 ingressos para o jogo. É dia 23, né? 23 de março lá no Centenário em Montevidéu. Que o Jair conhece bem lá, atuou 2 anos lá, né? Pelo Peñarol. Eu passei um ano. Esse ano aí nós ganhamos tudo. Sim, que foi o ano do Campeonato Mundial. E aí nós ganhamos a Copa de Ouro, a Liguija, o Uruguaio, Libertadores e Mundial. A torcida carboneira. Carboneira. Até hoje. Então, 2 ingressos para o jogo, mais a camiseta da Seleção Brasileira, da Sam Motors. E se você disser que assistiu a promoção aqui no programa, o Jefferson banca a viagem também para Montevidéu. Então, dê uma passada lá na Sam Motors. E uma promoção idêntica ou muito parecida ele está fazendo lá no Uruguai, na Sam Motors do Uruguai,
também, que é aí para a torcida uruguaia para esse jogo do dia 23. Picanto Celeste. Ele me mandou, inclusive, o comercial que eles estão divulgando lá nas televisões do Uruguai, e essa semana eu vou mostrar para vocês aí também. Aliás, quero agradecer muito lá ao Jefferson, porque fiz um belíssimo test drive, sabe com o quê? Não. Fiz com o test drive, fiz com o caminhão, o bongo. Bom. O bongo. Eu achei que tinha sido, tá sabendo? Eu achei que tinha sido com o meu Cerato aqui lá. Não, com o bongo. Precisei levar um negócio para a praia no final de semana, o Jefferson me emprestou o bongo. Aí eu digo, vou eu mesmo, vou testar. Fui lá Foi na boleia? Na boleia, né? Mas é muito fácil, pelo amor de Deus, é muito fácil de dirigir esse caminhãozinho aí. E fui ainda com um caminhão que é o baú fechado, né? Então, tem todo vento, freeway na parte da lagoa, mas tranquilo. Ó, fui e voltei, bate o volta. Eu achei que tu tinha ido com o Cerato, aquele que o Jefferson teve aqui, o Cerato 2017, que é um baita do carro. Ficamos todo mundo de olho. Todo mundo de olho. Vamos dar uma olhada nos lances aí, então, do Clássico Grenal. A gente já vai comentando aí sobre esses lances e também as impressões do... Aí já rodou, né? Nós temos que pegar um pouquinho antes. Esse vídeo aí. Eu ia fazer uma provocação nesse programa, dizendo se eu ia dizer que não foi pênalti também, porque eu disse que o Paulão jogou bem o Grenal. Não foi pênalti. Estou dizendo para ti. E aí já passam os outros lances aí. Né? Já são os outros lances. Essa imagem de internet, ela fica com... Aí já é o lance do gol. É o lance do gol. Não. É do gol. Lance do gol. Mas acho que não foi esse link aí que eu passei, o que tu passasse, né? Assim, essa jogada do gol, ela começa num gol perdido pela Internacional na pequena área. Exatamente. Ninguém mostrou isso, né? Nos melhores momentos. Vocês gostaram do... Gostou do Grenal, Raul? Gostei. Um jogo movimentado, teve aquelas pegadas normais de um clássico, de um Grenal. Levanta que não foi especialmente. Nada. Mas as duas equipes procuraram o gol, né? Tiveram jogadas agudas que aquele que assiste gosta de ver um espetáculo, né? Gosta de ver gols, gosta de... Mas eu entendo que nesse lance ali foi pênalti, naquele lance anterior ali. Para ti foi pênalti. Por quê? Pelo simples motivo que hoje a arbitragem ela colocou uma condição que o carrinho não é mais permitido. Se o carrinho não é mais permitido e um jogador dentro da área dá um carrinho, ainda que tenha visado a bola e atinge o adversário, é pênalti, não tem outra explicação. Ele dobra a perna antes do Paulão chegar. Vocês vão lembrar, se tu fizer um exercício de comparação, o goleiro quando sai, normalmente nessa bola lateralizada dentro da área e disputa, ele deu o carrinho. Mas foi na bola, pegou na bola primeiro. Quando ele toca muito longe. A bola está lá, tocou a bola e aí depois ele cai. Depois ele pula, já chegou com o joelho dobrado. É óbvio que depois que ele tocou na bola, iria tocar no cara. Mas aí é que tá. Não, mas já tinha tocado na bola quando tocou. Tem muita falta que ela é marcada, independente se o sujeito pegou a bola, mas depois pega o adversário, faz a falta. Se ele fosse mais malandro um pouquinho e não tivesse dobrado a perna, talvez... Não, eu penso o seguinte, que se fosse no primeiro momento do lance, sim. Seria o pênalti. É que o Paulão, ele toca na bola no primeiro momento, que a bola sai, ela desvia um pouco a trajetória, inclusive, e aí, na sequência, quer ver, o primeiro momento, depois que a bola desviou. Carrinho dentro da área é o risco e assume todo o risco o zagueiro. Não tem. Paulão dentro da área, com isso. Mas eu até gostaria de falar do Paulão. Diga, que todo mundo está criticando muito o Paulão. Quem? Não sei. Eu critico o Paulão. Não, todo mundo, não só o Amaral. Toda a torcida, todo o meio criticando o Paulão. Mas o Paulão tem uma vantagem em todos os jogadores que estão jogando aí. É a vontade, é querer. É querer. Ele não vai na bola por acaso, ele vai para matar a jogada. É um jogador limitado? Mas eu queria que todos os jogadores tivessem a mentalidade dele de garra, de dedicação, de vontade. Porque se os jogadores de futebol, ele tem a garra do uruguaio, o Paulão. É limitado? É limitado. Mas é um jogador que eu gostaria de ter sempre no
Anteontem ele jogou uma boa partida. Eu falei. Ele jogou uma boa partida no Grenal. O Grêmio ganhou poucas bolas aéreas. Eu estava falando de deficiência aérea. Mas não teve. Não entrou. Não, mas o Grêmio quase não alçou bola para a área do Internacional. É que não é a característica do Grêmio, né? O Grêmio não alçou de bola na área, levantou na área, o Inter praticamente tirou todas. Mas que todas, teve duas bolas lançadas na área, duas bolas altas na área internacional. Esse Grenal favoreceu, a meu ponto de vista, favoreceu o Internacional. Por quê? O Grêmio já tinha o grupo dele formado, o Renato já tem mais ou menos o time, né? Formado, e o Internacional está em formação. Ninguém sabe o que vai acontecer com o time do Inter. Se bem que o Renato está reformulando também, né? Com a perda do Wallace, com a lesão do Douglas. Mas ele tem um grupo mais ou menos... tem a base. Né, a base. Olha que bonito essa imagem que você vê aí. Tem gente que não gosta do Ramiro, né? Tem gente que não gosta do Ramiro, né? Comum. O passe que ele dá para o Pedro Rocha, pressionado por dois jogadores do Internacional, ele descobre o Pedro Rocha lá do lado esquerdo. É passe de quem é um jogador que tem qualidade, meu amigo. Diferenciado. Não sei se é diferenciado, ele é um jogador de qualidade. A visão que ele tem... Jogou muito bem. Pena que a gente não tem o lance assim. Logo no início do jogo também ele mostra a qualidade dele, que ele sobra uma bola para ele no meio da área, ele erra quase que em bola dentro da área e perde o gol feito ali. O que a gente viu... Não, mas aí ele é centroavante? Ele é centroavante, ele tem que... Ele joga de ala, joga de meia, joga de ataque. Só falta ser diretor de futebol. Exatamente. Se não dá, aí se deu aquele passe... A nossa diferença é que eu reconheço quando o Paulão joga bem. E tu não reconhece quando o Ramiro joga bem. Eu reconheço que ele joga bem. A única coisa que eu disse é que ele é um jogador comum. Para mim, tem vários no Brasil igual a ele. Só isso. É isso que eu acho. Mas que não tem a garra dele. O Jair bate nesse ponto. Não basta só ter, tem que ter vontade. Tá surgindo aí. Quem é o príncipe conhecido do Inter? Príncipe Jajá. Pois é, mas tá saindo outro aí. O Príncipe Charles. Não é uma brincadeira. Aliás, é uma covardia se eu fizer uma comparação com um garoto que está subindo agora. Eu seria incoerente até. É um garoto que está surgindo, mas o príncipe é por causa do nome, pelo nome, não pelo futebol. Se a gente for fazer uma... Aí não dá. Assim como algum veículo aí onde comparar o Michel com China. Não tem comparação. Não tem. Não tem como, né? Não tem como, né? A comparação ela só é permitida quando tu coloca os títulos de um, os títulos do outro. Bom, aí tu faz uma comparação. Nem só a bola, mas o currículo. Aliás, senão fica até desproporcional e até constrangedor fazer essa comparação. Então, é um garoto que está surgindo muito bem dentro do Internacional. Eu entendo que mas foi mal do Grenal, né? Está surgindo bem, mas sentiu. Não só no Grenal, mas ele não... não adianta querer botar num menino que está subindo uma carga muito grande, ainda mais num time que está em formação como o Internacional. Por isso que eu brigo aqui, na brincadeira, mas brigo, para parar com essa história de paixão por homem. Entendeu? Não tem que estar se apaixonando por jogador que está surgindo. Calma. A mesma coisa com o Léo Ortiz. Aliás, eu quero dizer uma coisa aqui para o Léo Ortiz, não sei se ele está assistindo, mas alguém deve dar o recado para ele. Para com essa viadagem de vibrar em qualquer lancezinho que bota para escanteio ou coisa. Tá? Tu não é uma menina de um colégio de freira jogando Nilcon ou vôlei. Não. Para aí. Isso é de uma frescura. Não. O Ortiz. Mas é só ele olhar para o Ortiz. Esse menino vem, ele é de origem do futsal. Sim. O futsal, isso é muito comum. Mas não são o cacuete do futsal. O cacuete? E vibrar com qualquer lance. O que eu acho que é uma bobagem também. Também acho que é uma bobagem. Sabe? O futsal inventou esse negócio agora, que parece que tem mais garra, não tem nada. Aí tu vê o Internacional, esses meninos estão começando, já viu o Rodrigo Dourado fazer isso. Pô, o Júnior, negão forte lá, lateral, o Júnior um dia fez a mesma coisa. Pô, para com isso, velho. Deixa pra vibrar na hora do gol, entendeu? Quem? Parado, Grêmio. Não, foi uma época que o Grêmio ganhou lá no escanteio. O Léo Ortiz é zagueiro, velho.
Zagueiro já tem que impor respeito. Aí cortou uma bola com escanteio, vai vibrar. Não, para aí. Tudo bem, respeito opiniões contrárias, tudo bem. Eu acho que dentro do futebol, principalmente, é uma viadagem isso. Tá? É uma frescura. Eu já não... Se eu sou atacante e o zagueiro vibra porque tirou uma bola minha, na próxima eu vou meter no meio das canetas dele. Mas isso depende muito do comandante atual. O Grêmio não tem mais isso. O jogador corta uma bola, cortou a bola. Ele está fazendo o trabalho dele, não tem cada lance. Quem vibra é quem faz gol. O goleiro não tem nem que vibrar, defendeu, só no pênalti, aí pode vibrar. Mas fora isso, defendeu é obrigação. O atacante não faz gol, aí vibra o que quiser. Rogério, quando eu disse que foi mal o Charles, tanto o Charles quanto o Carlos foram as figuras negativas do primeiro tempo. Agora eu acho que eles sentiram o peso do Grenal. Isso é normal. Jogador jovem, ele oscila, né? Mas o treinador viu isso. Com certeza. E trocou. E mexeu bem. Virou, Mexeu bem. Mexeu muito bem. Quase que o Renato, de novo, comete o mesmo erro daquele Grenal na final do Campeonato Gaúcho, em que o Zé Roberto entrou e acabou com o Grêmio no segundo tempo. Lembra? O Grêmio ganhava 1-0, o Inter virou 3-1 no Olímpico, terminou sendo campeão daquele Grenal. A mesma coisa, ele mexeu no time do Inter, o Renato custou a se dar de conta, ele botou 2 caras e os caras mudaram o jogo em 3 minutos. Foi ou não foi? E justamente quando saiu o gol do Grêmio, de 2-2, o treinador do Inter estava fechando para não levar o gol. Porque estava entrando o volante, o Anselmo. Mas aí é o seguinte, quando ele chamou o Anselmo, saiu o gol. Ninguém fica impune por escalar o Anselmo. Ninguém fica impune. O Brenner se machucou, não? Não, mas Não, aí... o Internacional estava com... O Brenner machucou, Isso. o Carlinhos distendeu a coxa. Mas para um pouquinho. E o Wendel estava... Mas não foi tudo ao mesmo tempo. Foi praticamente, foi muito próximo. Em primeiro lugar, o Brenner se machucou. Tá? Quando saiu o gol do Grêmio, o 2-2, o Brenner estava fora ou estava em campo? O Anselmo já estava fora e ainda não tinha entrado o Anselmo. Tá. E aí... não fizeram aqui no Grenal. Não, porque foi atendimento médico, aí teve que Pois esperar para entrar. mas aí eu discordo dessa alteração do Antônio Carlos. Porque virou o jogo com 10 minutos, era 10 ou 15 do segundo tempo. É muito cedo para fechar. Exatamente isso. E tinha alternativas no banco para continuar na frente. Ele tinha... Quem é que estava no banco? Valdívia no banco. Não, tinha o Valdívia, tinha mais o outro menino aquele. O Nico entrou, o Nico tinha entrado. Não, o meia atacante, aquele que jogou a primeira partida e se machucou lá em Veranópolis. Tá. O Diego. O Diego, né? Ele tinha essas alternativas para manter o time à frente. E que tinha dado certo. Aliás, acredito que o Wendel não saia mais do meio-campo, hein? Pelo que jogou no Grenal, né? Inclusive os dois. Nós tivemos nesse Grenal 4 gols assim de 3 maneiras diferentes, vamos dizer, né? Os gols do Internacional foram muito semelhantes, foram troca de passe, bola procurando abrir, trabalhando. O Grêmio foi um exemplo de contra-ataque, a bola esticada de primeira como um volante tem que fazer, o Ramiro fez. Né? Essa é a minha grande bronca, por exemplo, com o Rodrigo Dourado no Internacional, que é essa saída rápida, o volante não tem que sair tocando a bola, o volante tem que dar o tapa para iniciar a jogada. E foi um exemplo isso que fez o Ramiro para o Pedro Rocha no primeiro gol do Grêmio. E depois o gol do Fernandinho. Né? O Fernandinho, pegar aquela bola. Disseram que o goleiro do Inter falhou. Não, ela deu uma curva, ela fez uma... Quando estava nas mãos dele, ela deu mais uma e aí ferrou. E aí vou te dizer mais ainda. Quando o Fernandinho traz a bola, o Carlinhos está marcando a distância. A bola abaixo do Carlinhos. Fizeram um X, antes dela passar, fizeram um X na frente do goleiro. O Carlinhos vira para tentar marcar, com o pé esquerdo, vira meio de costas. Quem está chegando para fazer a cobertura por baixo é o Wendel, que tenta dar um carrinho por baixo ainda, e o Dourado, o Rodrigo Dourado está entre o Danilo Fernandes e o lance. Então, está lá o Carlinhos fechando o início do chute, o Rodrigo Dourado no meio do caminho, o Danilo só enxergou, sem contar a chuva, estava caindo o mundo em água. Um pombo sem asa na cara dele. Quem falar que houve falha do Danilo Fernandes ali é porque nunca sentiu o cheiro da grama, amigo.
Agora, tu fala em contra-ataque, Rogério, eu vou discordar de ti. O primeiro tempo do Grêmio, o Grêmio jogou em cima do Inter. O Grêmio não jogou no contra-ataque. Teve um lance de contra-ataque, foi o gol desse aí. Mas eu falei o lance do gol, não falei que o Grêmio jogou no No contra-ataque. primeiro tempo, eu encontrei um amigo meu lá no Grenal e nós comentamos sobre isso e ele concordou comigo. Foi um massacre. O Rogério estava comentando do recuo do técnico do Internacional depois que fez os gols. Mas o Renato, quando entrou no segundo tempo, ele também recuou o time do Grêmio. E aí, com os dois jogadores que entraram na zona morta, eles entraram entre a linha de defesa e o meio-campo do Grêmio. Eles trabalharam ali, os que entraram naquele momento. Mas o Renato também entrou com cautela e o resultado não foi bom. Então Ele mudou. Aí depois ele mudou. Botou o Fernandinho. Perder de 2, perder de 3, 4. Ele reconheceu. Ele botou o cara fez o gol. Ele reconheceu. Não sei, desculpe, o Renato está nos surpreendendo a todos, né? E está sendo um baita treinador, cara. Um baita treinador. Te surpreende muita também? Gente, muita gente não surpreende, aí eu até vou provocar o Jair. O que acontece? Aí eu me incluo nessa história. Como nós tivemos os melhores treinadores do Brasil e do mundo, foram os nossos treinadores. Desde os pequenos, desde as categorias de base, são pessoas com extremo conhecimento de futebol. Abílio dos Reis, Adão Pereira, Vieira, Ivo Voca, aí Paulo Lumumba, aí tu vem aí já, Enio Andrade, Rubens Minelli. O Ernesto que nós falamos aqui, o próprio Ernesto Guedes na Otacílio, formação. Luiz Felipe, e fora os outros que. Tele Santana. Quer dizer, isso é um curso que o Renato até provoca em algumas entrevistas. Isso é o curso que tanta gente procura hoje em dia. Vai lá fazer um curso com Parreira no Rio de Janeiro, de treinador. Raul. Nós tivemos isso na vida. Vivenciando com esses sujeitos E a sabe história. eu tenho Nós somos os mestres do futebol. Por ter passado por tudo isso aí. Por todos esses treinadores. Por outros métodos. Estuda quem não passou por isso. Exatamente. Tu é obrigado a estudar. Aí tu vai buscar esse conhecimento que nós tivemos na prática, de experimentar o treinamento. E o Renato, ele tem ainda uma coisa que é muito importante no sujeito que comanda, lidera uma equipe, uma empresa, seja o que for. Ele se insere junto com o grupo, ele faz parte do grupo. Tanto que ele fala todo, meu grupo. O jogador erra, ele abraça o jogador. Então tem aquele Pedro Rocha, quando foi expulso contra o Atlético Mineiro. Todo mundo tinha vontade de matar aquele Pedro Rocha, porque o Grêmio ganhando, sobrando no jogo e ele é expulso. Né? Um dirigente mais formalista chega lá, pune o jogador, está multado, vai ser porque tu foi expulso nesse jogo. O Renato foi, abraçou o cara, na saída ele já abraçou e disse, não, porque isso aí acontece, é um garoto. Então, quer dizer, e esse fato, ele, no dia a dia, ele consegue trazer o grupo para o lado dele. Entendeu? Ele tira a leite de pedra. Então, o Ramiro joga muito mais com ele em razão disso. O Renato dá liberdade. Mas tem que ter o dom. Entendeu? Né? Tem que ter o dom, claro. Tem que ter o dom. Porque, claro, é a mesma coisa. Por exemplo, vocês ex-jogadores, podem, para serem treinadores, buscar uma especialização justamente nessa questão de gestão, né? Sim. De comando de equipe, aprimorar, evidentemente. Quem não teve isso vai ter que batalhar muito mais para saber como é que é o dia a dia de um vestiário de um campo. 2 semanas tu estudando lá fora, claro tu vai que chegar não aqui, vai ser um baita treinador. Não existe, cara. Eu fiz o curso lá. Não, quantos dias? Um mês. Tá nem um mês, cara. Tu vai poder saber um pouco de gestão e como é que é o modelo de gestão, enfim, mas claro que não. Eu estudei, eu fui. Mas o Renato, e depois é o seguinte, o Renato é muito inteligente, ele treina a imprensa também. Sempre. Ele treina a imprensa. Não era assim. Não, mas ele tá. Tá. Mas do jeito dele, ele treina. Por exemplo, esse negócio que tu falasse que o Renato recuou no início, ele disse na entrevista. Eu falei para o meu time ficar mais atrás para ver como é que ia se comportar o Internacional com as mudanças feitas.
Claro que não é o ficar mais atrás, recuar. Pô, claro, mudou 2, olha aqui, ó, vamos ver como é que ficou. Sim, vamos ver como é que ficou. analisar Vamos ver como é que ficou. Quer dizer, não vamos atirar para frente, porque são 2 atacantes, vamos ver como é que ficou. Só que nesse vamos ver como é que ficou. Ganhando de 1-0. Vamos ver como é que ficou. O Internacional foi incisivo. Né? E jogou justamente, como disse o Raul, né, colocando entre as duas linhas. E aí soube aproveitar, soube tirar proveito. Aí teve também o seguinte, né? Teve uma atuação do Alessandro que foi memorável, a atuação dele no Grenal, né? Desculpa, eu não concordo. Não viu o Alessandro jogar no Não, Grenal? eu não vi jogar, mas acho que não Pô, foi pelo tudo isso. amor de Ele Deus, jogou. Mas foi uma atuação o quê? Memorável. Não, mas é memorável para mim tá que nem o massacre que o Renato disse na entrevista. Eu gostei, eu acho que o jogador, como o Jair falou, o cara que se entregou, mesmo perdendo o jogo, se apresentou o tempo todo. Tudo bem, mas aí não faz uma atuação Como que não? memorável. Eu gostei muito, acho que faltou ainda o gol para ele. Só faltou o gol para ele ser o melhor em campo. Tudo bem. É que todo mundo fala do D'Alessandro. O D'Alessandro não vai ganhar todas as partidas ou fazer os 10 jogadores jogar mais do que ele sabe. Ele vai somar, lógico, vai dar a experiência dele. Mas não, pô, os caras têm que jogar bola, cara. Senão não sai nada. Que jogou bem o D'Alessandro no sábado, eu acredito que nós concordamos com isso. Todo mundo concordou Mas que o não. Internacional ele foi a melhor figura em campo. Taticamente. Olha, taticamente. pode ter sido, mas um O Rodrigo jogador. Dourado jogou muito bem individualmente. Agora, taticamente, o D'Alessandro foi perfeito. Eu gostei muito do lateral esquerdo do Inter. O Carlinhos? Mas chegou todas as bolas na A característica frente. dele é essa aí. Todas. Eu, por exemplo, eu gostei muito da atuação do Wendel. Também jogou Do bem. Wendel. Né? Da participação, da troca de posição que ele fez com o próprio D'Alessandro no segundo tempo, quando eles ficaram com o Rodrigo Dourado de volante, eles dois na armação, com o Robertson um pouquinho mais, né? Chegaram trabalhando com o Nico, eu gostei muito, tanto que o Wendel participa do segundo gol. O passe dele, ele está numa meia direita, fazendo o passe para o Brenner. Assim, ó, coletivamente, depois do gol, o que aconteceu? Qual foi o grande? O Carlinhos sentiu a lesão e praticamente ficou mancando, ficou caminhando no campo. Quem é que foi para a lateral esquerda? Nos 30 minutos ele sentiu a lesão. Nos últimos 10 minutos do jogo, o Alessandro virou lateral esquerdo. Uma doação. Tudo bem, impressionante, ninguém discute essa doação. Mas aí vem aquela outra história que nós falávamos aqui, da substituição que o Antônio Carlos fez. Se ele foi muito feliz, não é? Feliz não por acaso, né? Mas por conhecimento, de ter feito as alterações no intervalo, eu entendo que ele deveria ter mantido a equipe com uma postura um pouco mais ofensiva. E não, até porque o Anselmo, com todo respeito ao Anselmo, cada enxadada é uma minhoca. O primeiro lance do Anselmo, mas cada enxadada, o primeiro lance do Anselmo, ele vai lá dar uma foiçada. Não me lembro se foi no Miller Bolanhos, ou se foi no Fernandinho. Mas na primeira, o Fernandinho já estava no campo. Não sei se foi no Fernandinho. Primeiro e toma amarelo. E outra, soca a bola para ele, recebe um caroço, uma melancia, sempre. Mas aí tá, tem que pensar o seguinte também. O Brenner teve um problema de lesão naquela hora, que por isso que ele botou ele. Se ele bota um outro atacante e o Inter perde o jogo, cara, aí a casa cai. Aí ia ficar mais complicado. Mas vem cá, mas aí... Naquelas alturas já estava 2-2. Mas qual é a aspiração? Não, a alteração foi feita, então é pior ainda. Não, estava 2-1 para o Inter. Pois é. Não, quando o Brenner se machucou... Não, mas ele estava ali, ele estava entrando, cara. Ele ia fechar mesmo quando ele fechou. Ele estava entrando e o Grêmio empatou o jogo. Isso. Então, assim, mas ele não entrou, ele não tinha entrado. Ele podia segurar ele só, para um pouquinho, vou botar então, 2-2. Claro. Mas se ele tomou o 2-2 e eu vou arriscar para quê? É isso que eu estou falando, é isso que eu estou falando. Aí num 2-2, tu botar um outro atacante e o Inter perde o jogo? Não, mas aí vem o medo, né? Vou fechar, porra. Por isso, ele não tinha entrado ainda. O Grêmio fez o gol e ele entrou. Se ele segura e bota um atacante ali e o Inter perde o jogo, aí ia ficar feio. Mas o Jair falou certo. O empate foi muito bom para o Internacional. O Alessandro A comemorou perspectiva que tinha antes do jogo. Então isso, tanto a atitude do treinador quanto pelo que a gente está falando, me dá a entender que o limite do Internacional é aquele ali. É virar o jogo. Não. O Internacional é um time em crescimento e acabou de ganhar do campeão da Copa do Brasil. Não, ele Ganhou. Tá no entusiasmo, pelo amor de Deus. Mas na realidade, sim, o Grêmio tinha
tinha que ganhar o Grenal, Óbvio, porque óbvio, ele era o Grêmio favorito. era favorito, sim. E para o Grêmio, o empate com o Internacional não foi bom. Não, mas o Grêmio tanto reconheceu as dificuldades que teve no jogo que a direção pagou bicho por vitória. O Renato disse isso. A direção do Grêmio reconheceu o esforço do time e pagou bicho por vitória. Não, E o Grêmio vai ter que cuidar O Renato muito. disse que amassou o Internacional. Não, mas foi um amassou. massacre. No primeiro tempo foi. Massacre. Não, também não serve para massacre. O Também não massacre não foi porque senão ele não tinha massacre empatado é, o jogo. não mas serve aí para são massacre. declarações que é o estilo Renato. Assim como o D'Alessandro também tem uma. Eu umas considero, colocações. eu continuo considerando um empate na casa do adversário, um time formado, um time de Série A Um time de Série para um A. time de Série B. Todo mundo me É. pergunta, tá, e agora, Time da gente? Série B. Os caras me perguntam, e aí, a B? E agora? Eu falei, me ensina, cara. Nunca Eu não joguei jogo, não sei pra onde que eu vou. Tem que aprender. O Entendeu? D'Alessandro é o que vai aprender. O Davis Pra onde que eu vou? O Davis Vale tá fazendo consultoria pra quem quiser. Não, mas não é verdade. É parecido com o gauchão do interior. Mas é, Eu só digo o seguinte, Oliveira, é muito difícil. Não é naquela que é o Inter, é o que eu vou subir. Vai sofrer para subir. Eu tenho outro pensamento. Eu tenho outro, olha aqui, ó. Nos anos 80, eu acho, 79, tinha 80 equipes. O Internacional tinha Eu lembro desse campeonato aí. 80. Era um Então absurdo, nós, né? nós Jogava jogávamos o com Brasil todo esse inteiro. pessoal que está aí na segundona, nós jogávamos. É verdade. E era difícil, mas a gente ia pro pau, cara. Mas eu só Tu chegava a fazer jogos que tu bem, saía, Jair, ficava uma Jair, semana fora. Mas olha aqui, ó. Tu viu que faltou a cobertura lá daquele último lá? Mas Jair, não compara o time que tu jogou em 79 com o time do Inter de hoje, né? Não, lógico, não tem comparação. Mas como o time do Inter tem A melhor informação, figura do Grêmio. Aliás, quero fazer Lá uma na pergunta. frente, né? Eu Lá quero na fazer frente. uma Lá na frente. Eu fui um que sempre falei e desafiava as pessoas a me dizer qual é o jogador equatoriano e venezuelano que jogasse bola, que fosse craque. Hoje. teve um monte, Eu tô cara. vendo que realmente o Bolanho está jogando. Mas a Aliás, seleção do Equador. Colômbia. Olha lá, ó, Venezuela. olha o Ramiro pressionado por 2 jogadores do Internacional. Craque de bola. Ele faz, Ah, ele aquele faz o cara lá passe. tinha que ter entrado junto. É o Carlinhos. O Carlinhos ele não consegue chegar. Eu não sei quem é chegar. aquele. Carlinhos. É o Carlinhos, ele não consegue Não chegar. consegui chegar. Ali, ó. A bola foi muito bem enfiada pelo Pedro tinha Rocha que também, estar né? Entendeu? Meteu entre os dois zagueiros. E o Bolanhos tem outra característica, assim, na frente do gol, dificilmente ele erra o gol, né? Ele de frente... pro Olha aí, gol, ó, é o que tu cara queria, o que tu estava falando, ó, o primeiro tempo, o Grêmio jogou em cima do Internacional. Isso não há dúvida disso. E no primeiro tempo teve o balão, né? Bastante balão. Colômbia. Tinha parado de jogar o balão. Não, colombiano sim. Peraí, Colômbia, Equador e Venezuela estão investindo desde os anos 60. Não, ok, mas assim, a Colômbia... E aí, tem alguns a jogadores, Colômbia assim, ó, olha conseguiu- quanto jogador que é exportado da Colômbia. Agora, a Venezuela... Não, o equatoriano também. Não, o equatoriano também. Equatoriano também, cara. O porque Equador já deu esse ganho antes. Quem não deu ainda foi a Venezuela. nos Venezuela e anos Bolívia 60, estão mais... 70, 80 e 90, o Equador sempre estava levando os estrangeiros para jogar lá, cara. Aprende, treinadores argentinos, brasileiros, tudo. Não é de agora isso aí. Isso aí vem lá dos anos 60. E agora é que eles estão... pegaram a manha do negócio. Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu estou há algum tempo, deixei passar esse período aí tal, de alguns jogos. Eu estou firmando convicção de que esses 2 volantes não vão conseguir jogar juntos. Quem? O Dourado e o Charles. Não vão jogar juntos. Vão... Pela característica de vai- letitude, assim, de... Mais maduro ali. O Rogério foi o primeiro grande desafio deles, né? Mas não é isso, Nelson. É que não está rendendo. Tu está vendo o Internacional nos outros jogos, contra o Brasil de Pelotas, todos os outros jogos, nós estamos falando que o Charles não está rendendo. Entendeu? Esse aí eu acho que foi o único lance mais agudo do Internacional no primeiro tempo. Não, teve o lance depois aí que saiu o gol. Isso. Não, o gol foi antes disso. Não, o lance que origina o gol, contra-ataque. O Inter, o Grêmio se atrapalha na defesa e sobra a bola no Não, contra-ataque. tudo bem, Os mas caras foi erram um gol na pequena área. Sim, mas não foi um lance, não chegou a ter chute para cima do O Bolanho jogou muito no primeiro tempo. Marcelo Groi naquele lance. E isso também é outro mérito do Antônio Carlos. No segundo tempo ele parou. O Bolanho jogou muito pouco. Ele conseguiu anular o Bolanho no segundo tempo. Não, no momento em que estava com os 3 na frente, né?
Ok. Depois, quando entrou o Anselmo, de novo, o Grêmio tomou conta do Mas campo. mas o Bolanhos não jogou o que jogou o primeiro Olha lá, tempo. É o gol. É. A bola sai do Nico Lopes. Vocês viram? A bola sai do Nico Lopes. Do Nico Lopes que ela sai para frente ali. Foi um gol que foi trabalhado. E o segundo gol foi mais trabalhado. Esse rapaz é aquele do Juventude, né? O Robertson. Foi do Grêmio também. Foi do Grêmio? Foi do Grêmio. A origem dele o é ano Grêmio. o ano passado ele fez um bom campeonato. Estava bem no Juventude. Eu acho que está tendo essa. E chegaram a jogar juntos, chance, né? essa Olha lá, a bola vem do oportunidade. Nico, a combinação do Robertson com o Brenner. Vê como a própria zaga estava invertida ali, ó. Quando saiu o Kahneman lá. E já trabalha, né? E os dois volantes ali, o Michel e o Jailson, não tinham ainda compreendido o que estava No o segundo posicionamento. tempo, no primeiro tempo eles jogaram bem. No segundo tempo caiu muito. Olha, o D'Alessandro, Jailson. o D'Alessandro combina com o Robertson, com o Wendel, perdão. Aquilo que eu falei, a combinação. Onde estava o Wendel? O Wendel estava próximo do D'Alessandro, nessa zona de criação. Tá? E, Amaral, tu viu que foi uma triangulação. Essa triangulação Hoje que os não. caras tiraram do futebol, não sei porquê, é o beabá, cara. Tu faz a triangulação pelo lado esquerdo, lado direito, no meio. E conclusão, acabou. Quem inventa, os caras estão inventando cada coisa no futebol que eu não entendo, juro por Deus. O Grêmio ontem, no jogo inteiro, tinha triangulação pelo lado direito. Quando o Ramiro ainda estava pela direita, tinha o Ramiro, o Léo e mais um dos volantes que caíam do lado direito, o próprio Miller Bolanhos. Na esquerda ele não tinha. Que o Marcelo Oliveira, ele chega, mas não muito. Ele não tem perna esquerda, né? Ele não tem. Quem fazia muito essa triangulação era o nosso treinador. Olha a pancada, Não, meu não tem Deus do como. céu. Não tem. Aí vê que quando vai... Não, chegou nele já estava entrando. E pode observar, o Carlinhos marca distante o chute, quando ele vai apertar já não consegue chegar, o Dourado está no meio do caminho, e era o momento da chuvarada, né? Isso. Aí, olha que chovia. Olha lá, ó. Quer ver? Bola pro Fernandinho. Carlinhos está longe. O Wendel chegou por baixo e o Dourado está no meio. Três caras. Na linha da bola. Olha a visão que vai ter o goleiro aí. Três na linha da bola. Faz aqui, ó. Parece que é o corredor aquele. Agora, por Parece que até- o Renato tirou o Michel e não tirou o Jailson? Isso que eu também não... Porque para mim o Michel vinha jogando mais do que o Jailson no jogo. Mas aí ele é não precisava. contingência, né? Daí Mas ele não é- precisava. O Jailson é um jogador que sai mais, que se soma mais. Certo? E aí o que ele tinha? Ele tinha um Internacional que estava com um jogador a menos, com o Carlinhos machucado. E já tinha tirado um atacante e posto um volante. E depois ele ficou só com o Ramiro. Ramiro. Recuou o Ramiro, ficou um volante só e jogou com 3 atacantes. Quem não apareceu foi o Isso que nós estamos vendo agora o são Lucas as Barrios, né? imagens de massacre, né? Isso é um Ele massacre. teve uma cabeçada, um cabeceio. Quase um gol ali. Uma massacre, bola isso aí. No perigosa. cruzamento ele deu uma cabeçada e foi um. E esse passe aí, e esse passe. É. É passe de quem conhece, né? Isso. Não teve tempo O para Minelli aparecer. e o seu Andrade, Andrade. Andrade, fazia muito essas triangulações, assim, gostava e chorava. Passava a tarde toda, pim, 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 pum. É o que é fácil, cara. Não tem que inventar. Né? Eu acho que quanto mais simples, que treinar. melhor é treinar. Voz da galera, tem Gustavo. alguma coisa aí, voz da galera? Já que nós estamos sem o nosso WhatsApp hoje. Temos sim. O João Amaral ele fez uma pergunta sobre o goleiro Marcelo Groy. Ele quer saber se um dia o Marcelo Groy vai aprender a sair do gol. Não. Vai culpar o Marcelo pelo gol também? Não estou entendendo essa. Eu Qual já ouvi saída? esse papo aí dizendo que o Marcelo saiu atrasado no segundo gol ali do Inter ali. O que ele ia fazer, tia? Na hora que o Brenner Ele atira por fechou cima o dele. ângulo. E Óbvio. o cara foi esperto. A questão é essa, a pergunta, só pode ser isso. Ele questiona se o Marcelo vai aprender um dia a sair do gol ou não.
Bom, eu não vi outra falha do Marcelo no jogo. Essa nem foi falha, eu não vi outra. Tecnicamente ele fechou o ângulo correto. Claro. Fechou o ângulo correto, a culpa já não é tão goleiro, é mérito do atacante. Exatamente. Porque ele fechou. Ele matou, cara. Não tinha que fazer. Aliás, o Rogério Amaral é especialista, fechou o ângulo dele. Fechou. É que ele fechou aqui no ângulo dele. Aí é que tem, sim. tem, por exemplo, os goleiros uruguaios e argentinos têm uma característica de não cair. São frios. Raramente eles caem. Eles saem, mas eles ficam fazendo quase uma posição aquela de futsal para bloquear o chute. Tá? O nosso goleiro que está no Roma, o Alisson. O Alisson, ele é frio, cara. Se tu olhar o Alisson, ele tá, mas não cai, ele só cai na hora. Essa é uma característica que o goleiro brasileiro tem, como foi o caso do Marcelo, é sair para fechar o ângulo por baixo, já sai caindo, fechar o ângulo, fecha o ângulo. Aí se o jogador tem qualidade, como o caso do Brenner aí, dá uma cavadinha por cima, mas não pode se considerar falha do goleiro isso, pelo amor de Deus. É que aquela área ali eu chamo de paraíso. Entrou no paraíso. O atacante, né, meu? O atacante, o paraíso. Fica tranquilo. Ô, Jair, nem todos, para alguns é um inferno. Mas eu chamo aquela região ali de paraíso. Mas, porra, aqui que a gente vai ganhar. Olha aqui, antes de chamar a voz da galera de novo, o recado, porque nós chegamos na semana final do Circuito Sesc de Esportes 2017. O Circuito Sesc de Esportes 2017 realizou etapas em 23 cidades do Rio Grande do Sul, nas modalidades basquete de areia, beach soccer, handebol de areia, voleibol de duplas, tanto no masculino quanto no feminino, o futevôlei masculino e o beach câmbio misto. E agora, as equipes campeãs dessas etapas locais vão disputar a grande final estadual no próximo final de semana, dias 11 e 12, em Torres. Uma grande festa do Sesc em Torres, na decisão aí do Circuito Verão Sesc de Esportes 2017. E vai ter também como atração cultural o show, e é gratuito, entrada franca, dos Titãs. Então, não perca, se quer mais informações, acesse sesc-rs.com.br/circuito, e você vai ter todas as informações ou no Sesc da sua região. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Diga a voz da galera. O Michel Cardoso, da Restinga, ele pergunta se o Inter vai contratar ou não o Marcelo Cirino. Tá uma novela isso aí, não vai, né? Recuou um pouco na negociação, agora parece que estão se acertando essa semana. O Atlético é complicador, na verdade, né? O Atlético Paranaense é um clube muito complicado. Agora, eu achei que o Internacional era complicado. É o presidente que é difícil. Ele é presidente, ele é dono do Atlético. Ele é dono do clube. É o Eurico Miranda do... Que na realidade... Eurico Miranda é fichinha verdadeira. Que na realidade ele não está na presidência executiva do clube, ele está na presidência do Conselho Deliberativo. Mas continua pegando as cartas e jogando de novo. É que nem o Rogério Amaral na SEG, o presidente do Conselho Deliberativo. Não, mas eu não mando nada na SEG. Quem manda são vocês da diretoria. Edgar Vaz, vocês da diretoria executiva. Eu não mando nada. Mas apita um pouquinho. Eu sei que vocês não botaram. Botaram no conselho. Sabe aquela história? Pô, o Rogério tá velho, tá enchendo o saco. Vai pro Conselho Deliberativo. Eu sei como é que é essa homenagem. Fala, a voz da galera. O Michel de Cachoeirinha, ele pergunta, esse assalto que houve ao Kahneman, vocês acham que pode afetar o anímico dele ou não? Não acredito, não. Ele foi muito tranquilo. Só ele? Ele e a esposa dele ontem à noite, ele chegando em casa, dois caras com armas. Na chegada ali, a família, quando tá a família junto, já troca tudo, porque a segurança é a família. Né? E de repente o cara fica assim, será que eu vou treinar, vou jogar, vou viajar, minha família vai estar legal? Mas ele não teria vindo para cá. Seria a história do... Como é aquele que ia ser contratado pelo Corinthians, que pediu segurança, carro blindado e tudo? Quem? Não era o Drogba? Drogba. Aí já não veio. Pelo histórico, me dá segurança, senão não vou. Entendeu? Aí o cara já não vem. Mas o Kahneman foi tranquilo, entregou a chave, tudo, fim de história. Não de repente acredito o cara que não vai ter reconheceu o cara.
Difícil isso aí. Agora ele compra outro carro, o bicho do Grenal ele compra outro carro. O bicho de Vitória do Grenal ele compra outro carro. Teve vitória do Grenal, cara. Bicho, mas o Grêmio pagou o bicho de Vitória. O Grêmio vai pagar o bicho. O Internacional comemorou o brilhante empate, Quem mas o ganhou Grêmio, o bicho quem ganhou o Grêmio, eu não consigo entender mais nada. Não, vamos entender Querem me assim, deixar Nelson. Estão tudo satisfeitos. Claro. Os dois lados estão Foi bom pra todo mundo. Mas eu digo que o Grêmio, na Libertadores, vai ter que melhorar mais. Sem dúvida. Sem Porque dúvida. a Libertadores não é só ter um grupo, tem que ter todo mundo unido, senão não passa, cara. Mas não é só isso, a questão que eu estava falando com relação ao Grenal. O Grêmio teve o meio-campo todo diferente. O Douglas machucado, o Maicon também se machucou. O Grêmio terminou jogando com o Michel e com o Jailson. O Jailson, teoricamente, vai continuar como titular. Agora, e o resto? Agora veio o Lagata aí, que eu discuto também, hein? que Para mim, o Maicon renderia muito mais tendo a liberdade que é dada para o Jailson, tá? Sem dúvida, tendo também um acho jogador nas costas dele, como ele tinha o Wallace. Para mim, o Michel é um jogador mais posicionado. Por isso que eu perguntei Jailson. com relação a essa troca do Renato também. Por que tirar o Michel e não o Jailson? Mas ele é melhor ele fazer isso agora do que lá na Libertadores. Será? Bota, vai dar certo ou não vai dar certo? É a hora de experimentar. Agora ele experimentar, agora já sabe. Alguma coisa ele já sabe. Eu acredito que o Maicon estando 100%, o Renato vai começar o jogo não com o Maicon e Jailson, vai começar com o Michel e Maicon, o jogo. Acho que ele vai promover o Michel. E tem um garoto aí que eu fui no Sesc, é sub-20 aqui, e eu vi um garoto do Penharol, que é o Chaves. É isso, Baita jogador, cara. Dizem que o Beto, esse que o Grêmio trouxe também, que é Baita brasileiro jogador. também, peruano, que ele também tem. Eu indiquei para mas não é da o Inter. função. Não, ele é atacante. Ano Né? passado, Atacante. Agora? Janeiro? Ah, já tinha trocado a gestão? Já? É da gestão passada. Eu indiquei o Grêmio. Rapidinho. Indicado esse jogador pro Inter? Lógico. Como é que é o nome dele? Como é? Chaves. Martin Chaves. Martin Chaves. Eu assisti os jogos. É um jogador que se mexe pros dois Mas tu lados. sabe que o Grêmio pagou por ele, Tchê? Não sei. Se Pegou pagou o Bressan de volta, cara. Isso aí é uma Se fortuna, for o velho. Penharol disse, vocês querem? Tá, mas leve Isso é uma fortuna que o Grêmio pagou, Tchê. Mas, Que cara, coisa assim. olha, tia, é um baita jogador, vai dar muito. É um cara que ele joga pifar, ele pifa o jogador, ele é agudo, ele é. Não, O não tem negócio medo foi do esse. Tu pau. quer levar ele, mas tu tem que levar o Bressan de volta. E o Grêmio aceitou. Deve ser um baita jogador. E hoje temos o jogo do líder do campeonato, né? Defendendo 100%. Novo Hamburgo hoje joga contra o Ah, é Passo Fundo. verdade, Passo Fundo, né? Jogão de bola. Hamburgo e Passo Fundo no Estádio do Vale, né? Estádio do Vale, o jogo da estaremos lá. segunda. Vai ter televisão nesse jogo ou não? Ah, Hein? jogo. Bah. Vou ver aqui Eu para quero é vocês. televisão nesse jogo, hein? Eu quero é televisão. Bom, fica essa dúvida se nós teremos televisão no jogo hoje, Novo Hamburgo e Passo Fundo. Não. Não vai ter televisão? Não. Tá bom. Então não poderei assistir. É aquilo, né? esse Só jogo. tem televisionamento quando jogam o Juventude e o Brasil de Pelotas. Por quê? Um acordo com a televisão. A televisão não interessa os jogos dos times. Estamos chegando ao final do Virando o Jogo. Raul Mendes da Rocha. Que prazer. Muito bom, obrigado pela presença. Jair Gonçalves meu Prates. goleirão, Maravilha. Muito obrigado pela presença de vocês e venham outras vezes aí. Tá? E Nelson Cerqueira, Davis Wagner amanhã aqui batendo ponto no mesmo horário. Certo? Estaremos de volta às 1h da tarde ao vivo aqui pela TV1. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência.